Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e é um prazer estar novamente com vocês aqui no canal Manual do Bereano. E por falar em bereanos, eu gostaria de mandar um abraço especial a todos os meus alunos e alunas e professores e equipe do Instituto Bíblico Bereano. Esse abraço vai para todos os polos: Ataleia, Teófilo Otoni, Belo Horizonte. Que Deus possa abençoar vocês profundamente. Esse vídeo eu dedico a todos vocês. Você já parou para pensar por qual razão ou por quais razões os evangelhos foram escritos? Nós temos 4 evangelhos. 3 deles são chamados de sinóticos, que são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico significa aquilo que é paralelo, aquilo que pode ser lido de modo muito próximo, de forma paralela mesmo. Eu sempre gosto de comentar com os meus alunos que façam o seguinte exercício: abram 3 Bíblias, cada uma em um dos 3 evangelhos sinóticos, e tentem ler na sequência. E você vai observar um fenômeno muito interessante, que é a possibilidade de acompanhar essas histórias quase que passo a passo em cada um dos evangelhos, lembrando, evidentemente, que cada um deles acrescenta ou exclui algum detalhe que o outro não considerou tão fundamental, sem falar nas ênfases que cada evangelista tem na sua própria teologia, na sua própria forma de narrar a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o evangelista Lucas vai enfatizar bastante o papel das mulheres, o lugar dos pobres, dos samaritanos, enfim, dos excluídos da sociedade da época. E esse tipo de exercício é muito importante para você compreender a dinâmica narrativa entre esses 3 primeiros evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Há também o evangelho de João, que possui uma proposta diferente. Nós não vamos entrar aqui nas propostas de cada evangelista. Estou apenas fazendo uma breve introdução a respeito deste fato, conhecido, eu creio, pela maioria daqueles que estão me assistindo. Ou seja, nós temos 4 evangelhos, 3 sinóticos, ou seja, 3 evangelhos que contam a mesma história, praticamente dando os mesmos passos sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, e temos o evangelho de João, que tem uma outra proposta. A grande questão é: por qual motivo estes evangelhos foram redigidos? E aqui é muito importante a gente manter algumas informações em mente. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus Cristo nunca escreveu um livro ou um sermão, pelo menos não que a gente saiba, não que tenha sobrevivido até nós. Em segundo lugar, é muito importante notar também que o público de Jesus, o público dos apóstolos, era formado por pessoas, em sua grande maioria, analfabetas. As pessoas não sabiam ler e escrever. Pelo menos não como nós entendemos a alfabetização nos dias de hoje. É verdade, por exemplo, que acredita-se que boa parte dos judeus, do sexo masculino pelo menos, ao chegar a certa idade da adolescência, precisava recitar a Torá. E muito provavelmente, se ele pegasse um texto da Torá, ele saberia recitá-la e acompanhar a leitura ali nos rolos do livro da lei. Mas isso não significa que essas pessoas sabiam ler e escrever de forma independente. Ou às vezes soubesse até ler algumas palavras, mas não saberiam escrever uma frase que fosse ditada fora daquele contexto. É um tema bastante complexo e difícil de entender para nós, porque há toda uma distância de tempo entre a nossa realidade e a realidade deles. Hoje é quase impossível você encontrar uma pessoa analfabeta que não saiba ler e escrever, mas mesmo assim nós encontramos diferentes graus, por exemplo, de analfabetismo funcional, né? E isso era muito pior, muito mais grave
na época de Jesus e dos apóstolos. Isso justifica, provavelmente, o fato do próprio Cristo não ter redigido nada e os seus apóstolos inicialmente também não o terem feito. E, mais importante do que isso, o próprio Cristo, que a gente saiba, também não ordenou, pelo menos a própria Escritura não relata isso, ele não ordenou que alguém fizesse qualquer narrativa escrita a respeito de si mesmo, da sua pregação, do seu ministério, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E isso nos leva a uma pergunta muito interessante. Afinal de contas, por que esses evangelhos foram redigidos? Cristãos evangélicos que somos, nunca é demais relembrar a vocês que acreditamos na inspiração plena das Escrituras. Porém, isso não nos impede de estudar a respeito dos processos redacionais que permitiram a existência desses 4 evangelhos, e claro, a gente pode estender esses estudos para todas as Escrituras e para todos os textos do Novo Testamento. E aí nós podemos, nesse vídeo, verificar alguns indícios que encontramos nos próprios textos sagrados, ou seja, nos próprios textos dos evangelhos. Um dos indícios é o seguinte: apesar de Cristo mesmo nunca ter escrito um evangelho, nem ordenado a escritura de um evangelho, com o passar do tempo, foi-se notando a necessidade de registrar os ensinos e os fatos a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso provavelmente, quase certamente, na verdade, aconteceu pela própria necessidade humana de manter registros. É verdade que a gente tem consciência de o povo judeu ter uma habilidade muito grande de contar histórias e de preservar essas histórias na memória através do que nós chamamos de tradição oral. Então, nos primeiros 10, 15, 20, 30 anos após a morte de Cristo, os apóstolos simplesmente pregavam, anunciavam as verdades sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a morte e a ressurreição do Cristo. Isso nós chamamos de querigma. Então, naquele momento inicial, um apóstolo não pedia, olha, abre aí o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, ou uma carta de São Paulo, por exemplo, porque esses textos ainda não existiam. O que existia era o conteúdo, o teor da pregação apostólica, que nós chamamos de querigma. E o que tinha nesse querigma? Qual era o conteúdo dessa pregação? Era a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos ou ditos, as frases, as parábolas atribuídas ao Senhor Jesus Cristo, os fatos a respeito da sua morte e principalmente os fatos a respeito da sua ressurreição. Eu gosto de dizer que sem o fator ressurreição no querigma, na pregação apostólica, o cristianismo não faz sentido e não teria sobrevivido. Mais tarde, o apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, por exemplo, que se Cristo não ressuscitou, toda a pregação cristã era inútil, era vã, sem sentido, sem razão nenhuma de existir. Então, quando os apóstolos pregavam, eles liam as escrituras do Antigo Testamento, não do Novo, porque essas escrituras ainda não existiam ou estavam em processo de redação e depois de compilação, porque foi preciso reunir posteriormente esses escritos. Então, o que eles tinham nas mãos, na verdade, eram as escrituras do Antigo Testamento. Então, eles liam alguma porção do Antigo Testamento e a explicavam à luz de Cristo, à luz do fator da ressurreição, como Pedro faz, por exemplo, no seu primeiro discurso lá em Atos dos Apóstolos, como o apóstolo Paulo faz também posteriormente. Então, era esse querigma que incluía os fatos sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo e também possuía um forte apelo escatológico, a ideia dos últimos dias, a ideia de que o fim estava muito próximo. Apesar de não haver um registro escrito
desses fatos sobre Jesus, sobre os ditos atribuídos a Jesus, obviamente circulavam histórias sobre Jesus, relatos sobre os ditos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, inicialmente, a pregação apostólica se dava através de um tipo de tradição, ainda que uma tradição então viva, já que a maioria das testemunhas ainda estava ali presente para confirmar os fatos, como o próprio apóstolo Paulo menciona. Então, num primeiro momento, eles não tinham o Novo Testamento, nenhum escrito do Novo Testamento. Com o tempo vão começar a ter um ou outro escrito, e boa parte desse conhecimento a respeito de Jesus se dá através da tradição, ou seja, através do testemunho daqueles que viram e ouviram o Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo daqueles que podem não ter visto e ouvido pessoalmente, mas conheceram as testemunhas iniciais. Agora, apesar da gente ter uma grande confiança na capacidade do povo hebreu, do povo judeu em transmitir histórias através da tradição oral, é óbvio que se um dia alguém não toma a decisão de sentar-se e colocar no papel o registro dessas tradições, muito provavelmente uma parte dela vai se perder, e há também o risco de coisas estranhas a essa tradição serem acrescidas. E isso não é só conjectura de teólogo, há pelo menos um registro nos próprios evangelhos a respeito desse problema. E isso nós encontramos no finalzinho do evangelho de João. A Bíblia diz que Jesus estava questionando Pedro, se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus o questiona. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, sabe que eu te amo. Pedro fica um pouco triste, o próprio texto relata sobre isso. E aí Jesus fala para Pedro para apacentar as ovelhas, para apacentar a igreja, e diz a ele assim: olha, enquanto você era mais moço, você ia pelo caminho que você desejava, você escolhia o seu destino. Porém, quando você for mais velho, alguém vai te prender e vai te arrastar por caminhos que você não gostaria de trilhar. E aí João explica que com isso Jesus queria dizer que tipo de morte Pedro sofreria, que a gente sabe foi por meio do martírio. E aí Pedro olha para o lado e vê um outro discípulo que Jesus amava, que provavelmente é o próprio João, que está escrevendo o Evangelho de São João. E João, a gente sabe que foi o evangelista que viveu mais tempo, né? Ele se muda para Éfeso, onde ele cuida de Maria, mãe de Jesus, e ele não vai ser martirizado, ele vai morrer na velhice, já com 100 ou com quase 100 anos. E Pedro parece que desconfia disso, já que João tinha uma relação muito íntima com o Senhor. E ele vê João, vê o discípulo, e fala assim: e esse aí, o que vai acontecer com esse? E aí Jesus fala com ele assim: olha, se esse aí eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, isso é comigo. Cuida do seu. O seu destino é esse aqui, o desse aí deixa comigo. Jesus era muito educado, mas é como se Jesus estivesse falando para ele assim: olha, não é da sua conta, cuida do seu destino aí, que do destino dele eu cuido. E aí as pessoas, ouvindo esse diálogo entre Jesus e Pedro, as pessoas concluem que João não ia morrer, que João viveria até que Jesus Cristo voltasse. E esse dito se espalhou como palavra de Jesus. Então as pessoas começaram a transmitir umas para as outras esse ensinamento de Jesus, entre aspas, de que João não morreria. Então observe o perigo que existe inerente à tradição oral, quando você não registra, quando você deixa que as pessoas transmitam apenas oralmente uma tradição. Você pode perder elementos dessa tradição, como pode ter elementos estranhos acrescidos a essa tradição. E o evangelista João, ele abre esse parêntese no final do evangelho para explicar o que realmente Jesus tinha transmitido com aquela palavra, e assim João corrige um elemento estranho que foi acrescido à tradição oral da igreja primitiva. Divulgou-se, pois, entre os irmãos
este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, olha que coisa fantástica. João abre um parêntese, como eu já disse, e ele corrige essa interpretação equivocada dos ditos de Jesus. Observe que ele usa a palavra dito. Ele fala, olha, espalhou entre os irmãos esse dito, né, que Jesus teria dito que ele não morreria. Então, num primeiro momento, não tinha registro escrito das palavras, das obras do ministério de Jesus. Haviam ditos do próprio Cristo, ditos atribuídos aos apóstolos, e isso foi se espalhando e criando toda uma tradição oral que era o fundamento do querigma, como eu já comentei, ou seja, o conteúdo da pregação dos apóstolos. Observe que nesse texto de João, ele mostra já uma razão que ele teve para escrever o Evangelho. Pelo menos nesse último capítulo, ele tem em mente o objetivo de corrigir um equívoco a respeito de certa expressão que Jesus Cristo havia utilizado. Um pouquinho antes, no versículo anterior, João também fala de outro propósito dele para escrever o seu evangelho. E o propósito era para que as pessoas, vendo os sinais, os milagres operados por Jesus, pudessem acreditar em Jesus e, uma vez crendo em Jesus, obtivessem de Deus o dom da vida eterna. E observe que no Evangelho de João ele usa a palavra sinais. Todos os milagres de Jesus, no Evangelho de João praticamente, serão descritos pelo evangelista como sinais, ou seja, é um sinal, algo que revela outra coisa, ou seja, que revela a divindade, a salvação em Cristo Jesus. E é muito interessante que João seleciona alguns sinais. Jesus, nós sabemos até pelos outros evangelhos que operou muitos sinais, mas João vai lá e escolhe um número fixo. Ele escolhe 7 sinais. E ele começa do menor, entre aspas, até o maior, que é a ressurreição de Lázaro. E ele vai demonstrando, através desse crescendo, que Jesus tem poder sobre os elementos da natureza, sobre as tempestades, sobre a comida, sobre a saúde, sobre a visão, sobre a fala, e no final ele tem poder, inclusive, sobre a morte, que é o último milagre, que é o milagre que que cria um ponto de virada no Evangelho de São João. Você vai ler o Evangelho de São João depois da ressurreição de Lázaro com outros olhos. Aí já é Cristo revelado na sua plenitude ao mundo e que continua subindo para Jerusalém, onde é assassinado pelo Império Romano com a ajuda e a cumplicidade do povo judeu. Portanto, com esses sinais que João escolhe e registra no seu evangelho, ele tem o propósito, o objetivo claro de convencer o seu leitor de que Cristo era quem havia dito que era, o Filho de Deus, o Messias, né, o herdeiro de Davi, o legítimo rei sobre o trono de Davi, Deus que se fez homem para a redenção da humanidade. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João demonstra aqui que ele tem um interesse bastante específico ao registrar os ditos, a história do Senhor Jesus Cristo, que é convencer os seus leitores, na verdade os seus ouvintes, né? Porque a maioria, como eu disse, era analfabeta, então esses textos circulavam e eles eram lidos. E ele desejava que as pessoas que lessem ou principalmente ouvissem esses relatos pudessem confiar, crer em Jesus e obter o dom da vida eterna. E aí a gente sabe também, com registro no Novo Testamento, testemunho sobre isso, de que começaram a registrar os fatos sobre a vida de Jesus, e essa tradição que era oral se torna também uma tradição escrita. Quem nos fala um pouco sobre isso é também o evangelista Lucas, no início do seu evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram
os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então observe aqui que Lucas, outro evangelista, ele vai também falar para nós claramente qual o seu objetivo em registrar o seu evangelho. No caso, Lucas escreve 2 livros. É o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Esses 2 livros são escritos e enviados para uma mesma pessoa chamada Teófilo. Há uma teoria de que Teófilo é mais um título do que um nome, mas vamos tratar aqui o que geralmente se entende como nome de uma pessoa. Então, por ordem dessa pessoa, ele vai fazer uma pesquisa, lembrando que Lucas não andou pessoalmente com Jesus, ele vai ser ali uma espécie de amanuense, de secretário de Paulo e também de Pedro em alguns momentos. Então ele conheceu de perto essas pessoas. Ele faz uma pesquisa, olha que interessante, minuciosa, segundo ele, para colocar em ordem, para registrar por escrito essa tradição que até então era oral. Mas ele já adianta que algumas pessoas já estavam tentando colocar em ordem os ensinamentos e as palavras de Jesus. Então, possivelmente, ele consulta esse material e entrevista as testemunhas que ainda estavam vivas. E aí ele fala que está fazendo isso para que esse Teófilo, que a gente não sabe quem é, pudesse ter certeza a respeito daquilo que havia escutado a respeito de Jesus. Então, veja que interessante como Lucas ele demonstra que ele tinha um interesse, um propósito ao escrever isso, e ele demonstra também que já haviam outras pessoas trabalhando nos registros sobre a vida de Jesus. Provavelmente, muitos relatos foram escritos e se perderam. Para nós, segundo acreditamos, o Espírito Santo preservou 4 desses relatos, que é Marcos, Mateus, o próprio Lucas, que nós acabamos de ler, e o Evangelho de João. E Lucas nos conta que houve um processo humano de pesquisa, de seleção de material, de entrevista, de pesquisa de campo, pesquisa em outros registros. Isso é muito curioso, porque muitas vezes nós pensamos na Bíblia como caindo de paraquedas, prontinha para nós. Não foi assim que aconteceu. Houve um processo humano. Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, preservada por Deus, ela é milagrosa, ela é a palavra de Deus, etc., nós não podemos de forma alguma negar o processo humano, o aspecto humano, o aspecto que eu gosto de chamar de encarnacional das Escrituras. Assim como Deus se fez homem, a palavra se fez escrita. E isso nós encontramos nos evangelhos sem que seja necessário negar o processo humano dessa redação, dessa pesquisa, desse registro e até mesmo a própria compilação, a canonização que vai haver posteriormente desses escritos. Da mesma forma que a gente não precisa negar a humanidade de Jesus para acreditar e manter firme em nossa convicção o fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é o próprio Deus encarnado. É claro que a gente poderia estender esse assunto por mais alguns minutos e existem, evidentemente, muito campo para pesquisa. Aqui, o que eu quis trazer para vocês e dedicar em especial aos alunos do Bereano foi uma introdução, até breve e bastante simples, a respeito do porquê os evangelhos foram redigidos. Eles foram redigidos para preservar a tradição oral, eles foram redigidos para a nossa fé, para fortalecer e despertar em nós a fé, eles foram redigidos para transmitir para o restante da humanidade aquilo que eles haviam presenciado em primeira mão.